Diagramas de fases anisomorfos. Qual a diferença deles para os diagramas isomorfos? A grande diferença está que agora os elementos ou compostos que constituem a liga, aqui no caso é o chumbo e o estanho, elas não têm mais solubilidade total. E por que não tem mais solubilidade total? Se a gente lembrar da aula de diagramas isomorfos, a gente vai ver que para que tenha solubilidade total, esses átomos têm que ser muito parecidos. Eles têm que cumprir pelo menos a regra de Helmholtz, que diz que não pode diferir o raio atômico de mais de 15%, eles precisam ter as mesmas estruturas cristalinas, eletronegatividade similar e mesma valência. Então, quando isso não é cumprido, como é esse caso, a gente vai ter diagramas anisomorfos. E agora, a diferença disso tudo é que temos precipitação. Então, eu tenho agora duas fases sólidas, sendo que dependendo da composição que for a minha liga, o alfa precipita no beta ou o beta precipita no alfa. O alfa é uma fase rica em chumbo, olha, ele está pertinho do chumbo. E o beta, ele é uma fase rica em estanho, ele está pertinho do estanho. Da mesma forma que a gente viu nos diagramas isomorfos, a gente pode tirar as três informações, pelo menos, desse diagrama, que são as fases presentes, composição das fases e quantidade das fases. Então, vamos ver agora como que fica para esse caso essas informações. Novamente, eu dei 2 pontos, o ponto do coração e o ponto da carinha feliz. O ponto do coração, a gente tem uma temperatura de 250 graus Celsius com 10% de estanho. Lembra que a leitura é sempre feita em relação ao elemento da direita. Então, já está 10% de estanho. Então, vem aqui automaticamente, já coloco 10% com 250 e acho o ponto do coração. Para responder quais são as fases presentes, basta eu olhar o que tem nesse campo onde o coração está. E nesse caso eu só tenho a fase alfa. Então venho aqui e respondo que a única fase presente com esse ponto dado é a fase alfa. E agora vamos para o ponto da carinha feliz. Temperatura de 200 graus Celsius para 20% de chumbo. 20% de chumbo não está em relação ao elemento da direita, porque o elemento da direita é o estanho. Então, se eu tenho 20 de chumbo, eu tenho 80 de estanho. Então, vem aqui, marco 80 de estanho com a temperatura 200 graus Celsius e acho o ponto dado, que é o da carinha feliz. Olho nesse campo quais são as fases presentes. No caso, líquido mais beta, líquido mais beta. Agora, para a gente determinar a composição das fases, vamos começar pelo ponto do coração. Novamente, a gente pega os pontos dados, temperatura e composição, marca ele ali. Como eu estou num campo monofásico, a composição da minha fase é a mesma da composição da liga dada, porque eu só tenho uma coisa ali, eu só tenho uma fase sólida alfa. Então, a composição dela vai ser 10% de estanho, 90% de chumbo. No ponto da carinha feliz, eu caio num campo bifásico. Nesse campo bifásico, eu tenho o líquido e o beta. Agora, é necessário que eu trace a isoterma, que deve ir de um lado de um campo até o outro lado do campo, né? Veja que aqui eu tenho esse campo e a minha isoterma passa pelo ponto, obrigatoriamente passa pelo ponto dado e vai até uma extremidade até a outra extremidade. Na extremidade esquerda, a minha isoterma faz intersecção com o líquido. Então, eu baixo uma vertical e vejo a composição do meu líquido. O meu líquido ele é composto de 72% de estanho e 28% de chumbo. De maneira análoga, venho aqui do lado direito, a minha intersecção é com o campo beta. Desço a vertical e vou constatar
que eu tenho 96% de estanho na fase beta e o restante é chumbo, que para completar 100 dá 4%. Lembra que o líquido e o beta, eles têm composições diferentes. Tanto o líquido quanto o beta são compostos por chumbo e por estanho. Porém, à medida que eu vou baixando a temperatura, eu vou alterando a composição dessas fases. E agora a gente vai verificar como calcula a quantidade de fases. Relembre, composição está atrelada com o elemento químico, chumbo e estanho. Quantidade vai te dizer o quanto que você tem de líquido e quanto você tem de beta. Quanto mais para cima esse meu ponto da carinha feliz estiver, mais líquido eu vou ter, porque ele está mais próximo do campo líquido. À medida que eu faço resfriamento, vou resfriando a minha liga, eu vou solidificando maior quantidade dela. Logo que eu ultrapasso essa linha horizontal aqui, imediatamente abaixo eu vou ter 100% sólido. Tá? Então, a quantidade varia com a temperatura, a quantidade que eu tenho de líquido e a quantidade que eu tenho de sólido. Para a gente determinar a quantidade, eu pego essa isoterma e transfiro ela para cá. Eu mantenho os valores na extremidade que faz intersecção com o líquido, que é 72%, líquido 72%. Coloco o ponto da carinha feliz, que é o ponto da liga dada. Foi dado 20% de chumbo, que equivale a 80% de estanho, sempre em relação ao elemento da direita. Então, tá aqui 80. E mantenho o ponto que faz intersecção com beta, que é o 96%. Aí a gente vai aplicar o balanço de massa, que é a regra da alavanca. Então, para eu determinar o beta, né, eu faço o braço oposto ao beta, que é esse aqui, ó. Lembra, isso aqui como se fosse uma gangorrinha. Então, eu tenho esse primeiro braço e esse segundo braço. Se o beta está desse lado, o braço oposto a ele é esse pedacinho aqui. Então, o braço oposto ao beta equivale a 80 menos 72. 80 menos 72. Dividido pelo braço total, que seria a alavanquinha inteira. 96 menos 72. 96 menos 72, eu vou chegar num valor de aproximadamente 0,33, que multiplicado por 100 dá aproximadamente 33%. Eu tenho aproximadamente 33% da fase beta. Para eu determinar o líquido, eu venho aqui no braço oposto ao líquido, 96 menos 80, dividido pelo braço total, 96 menos 72. E chego num valor aproximado de 0,66, que multiplicado por 100 é aproximadamente 66% de líquido. Ok? Agora vamos para a parte da evolução microestrutural, que é um pouquinho diferente do que a gente tinha visto nos diagramas isomorfos, tá? Então, nós vamos escolher alguns pontos para fazer essa evolução microestrutural. Sempre tem que ser dado para vocês uma composição e, em geral, a gente faz a evolução microestrutural de maneira que comece num líquido e passe por todos os campos. Mas em alguns exercícios a pessoa pode pedir para vocês: desenhe a evolução microestrutural da temperatura X até a temperatura Y para a composição Z. Aí vocês vão olhar o exercício, ver o que pede e cumprir o que pede. Nesse caso aqui, que é um diagrama relativamente simples ainda, nós vamos fazer a evolução microestrutural aqui para aproximadamente 12% de estanho e vindo ali da fase líquida, passando por todos os campos. Então, na verdade, nós vamos ter 4 campos diferentes. Aqui é onde está o número 1, número 2, número 3 e número 4. É o resfriamento. Então, desde a parte da fundição dessa minha liga, é como se eu estivesse fundindo, né, aproximadamente 12% de estanho, o restante de chumbo, e
essa liga ficou um líquido. Eu vou pegar esse líquido e começar a resfriar para que haja solidificação dele. E depois eu vou analisar qual é a microestrutura final na temperatura ambiente, que é o que vai interessar, porque essa microestrutura, esses microconstituintes, eles vão nos fornecer as propriedades mecânicas. E aí, de acordo com a minha necessidade, eu uso uma composição de liga adequada. Então, aqui no campo 1, eu só tenho líquido. Então, venho, desenho a bolinha, a gente representa dessa forma, evolução microestrutural, é como eu enxergasse isso ao microscópio. Eu só tenho líquido e venho, desenho um L. À medida que a temperatura vai baixando, eu cruzo a linha líquidos, ligeiramente abaixo da minha linha líquidos, eu tenho o início à solidificação. Então, se alguém perguntar onde começa a solidificação dessa liga, é nesse pontinho aqui, ó. Imediatamente abaixo da linha líquidos, eu tenho início ao primeiro sólido. Aí eu começo a formar os núcleos de solidificação, que são representados por essas bolinhas aqui, que são grupamentos de átomos, e à medida que eu vou descendo a temperatura, eu vou aumentando esses núcleos, eles vão ficando grandes, ganhando uma dimensão, até que eu cruzo essa linha aqui e imediatamente abaixo disso, tudo se torna sólido. E que sólido que eu tenho aqui? Eu olho no campo, eu tenho um sólido alfa. Então, aqui em 3, eu vou ter somente um sólido alfa. Esse sólido eu representei de duas formas diferentes, para vocês entenderem como que forma o contorno de grão. Esses grupamentos de átomos, cada grupinho de átomo, ele tem uma direção diferente. Ó, veja, aqui tá tudo horizontal, aqui já tá mais inclinadinho. Então, em cada núcleo de solidificação, eu começo a juntar os átomos com um alinhamento específico. Quando esses núcleos de solidificação eles vão ganhando corpo e eles crescem e se unem, eu tenho o contorno de grão, que é um defeito. E por que surge esse contorno de grão? Porque, veja, a ligação desses átomos aqui onde tem o contorno de grão, por eles estarem alinhados de maneira distinta, eles não têm uma ligação tão efetiva quanto um átomo que está aqui dentro, que ele está ligado com a mesma distância, com o átomo de cima, com o de baixo, com o da direita, com o da esquerda, ele está mais protegidinho, vamos dizer assim, do que um átomo que está aqui no contorno de grão, tá vendo? Tem um espacinho aqui entre uma ligação e outra. Não é que eles não estejam ligados, eles estão ligados, só que é uma ligação que tem um defeito. E esse defeito eu enxergo quando eu faço a preparação metalográfica através do contorno de grão. Então, na realidade, vocês vão enxergar essa foto aqui. Ninguém vai enxergar lá na metalografia os átomos, vocês vão enxergar o contorno de grão, como está aqui. E à medida que eu continuo fazendo resfriamento, eu vou precipitar, neste caso, o beta em alfa. E por que ocorre essa precipitação de beta em alfa? Porque a solubilidade ela cai com a temperatura. Então, a quantidade de estanho que cabia no chumbo aqui na fase alfa, nessa temperatura de 200 graus Celsius, por exemplo, ela é maior do que a quantidade que vai caber de estanho no chumbo numa temperatura de 100 graus Celsius. É a mesma coisa que vocês lembrarem lá da aula de diagrama de fases conceitos gerais, quando a gente mistura água com açúcar. Se eu misturei água com açúcar e elevei a temperatura, eu não tenho a precipitação do açúcar embaixo do meu copo. Quando eu vou baixando a temperatura, eu formo o precipitado na parte de baixo do meu copo. Aquele açúcar que está na parte de baixo do copo, ele tem água e tem açúcar. E o xarope que está em cima também tem água e tem açúcar. De maneira análoga, esse alfa tem chumbo e tem estanho. Esse beta tem chumbo e tem estanho. Porém, eles têm composições diferentes. O meu beta é mais rico em estanho, o meu alfa é mais rico em chumbo. Assim como a fase que precipita abaixo do copo é mais rica em açúcar e a fase que está em solução na parte de cima é mais rica em água.
ok? E aí aqui nesse ponto 4, a gente vai continuar tendo a fase alfa que já existia e acontece agora a precipitação, esses pontinhos pretos que são os precipitados de beta, porque caiu a solubilidade com a temperatura. Agora vamos falar de uma reação que a gente também já viu ali nos diagramas de fase e conceitos gerais, em que eu tenho um líquido se transformando em dois sólidos, alfa mais beta nesse caso. Essa é a reação eutética, esse é o nome dela, quando um líquido se transforma em dois sólidos no resfriamento. Lembrem que apesar daqui estar parecendo que ele se transforma imediatamente, esse diagrama não considera tempo, ele está considerando temperatura e composição. Não quer dizer que isso acontece imediatamente, tá? Existe um tempo para que o líquido se transforme em alfa mais beta, né? Então, na verdade, não é que se transforme, o líquido solidifica em alfa mais beta. As fases vão crescendo de uma maneira cooperativa, onde o alfa rejeita o estanho, o beta rejeita o chumbo, e aí nem sempre uma estrutura eutética ela é lamelar, mas nós vamos sempre representar dessa maneira, para não confundir. Porque eu quero que vocês entendam que quando eu estou desenhando a minha evolução microestrutural, quando eu passo numa linha de reação, a minha fase ela cresce de forma cooperativa e aí eu desenho através de uma estrutura lamelar, não vai ser um precipitado agora. Eu não vou ter alfa precipitado em beta, nem beta precipitado em alfa. As duas solidificaram juntas. E aí, se elas solidificaram juntas, eu vou ter uma lamela de alfa, uma lamela de beta, uma lamela de alfa, uma lamela de beta. Então, aqui no ponto 5, eu tenho só o líquido. À medida que eu vou resfriando e cruzo a linha de reação, imediatamente abaixo desse ponto aqui, eu vou ter duas fases solidificando cooperativamente. Então, eu enxergo o contorno de grão da mesma maneira, porque é um material policristalino, eu tenho contorno de grão e eu tenho as fases alfa e beta crescendo cooperativamente. Isso dá origem a um microconstituinte, composto por duas fases, alfa mais beta. Não tem precipitado, gente, não há precipitado neste caso, porque elas solidificaram juntas, ficou claro isso, né? Eu estou reforçando porque muitos alunos confundem isso. E agora, vamos lá para a parte direita aqui do nosso diagrama, fazendo um outro tipo de solidificação em que agora eu tenho a precipitação e tenho também o crescimento de fase cooperativa. Nesse ponto 7, eu sigo somente com um líquido, então é tranquilo, ponto 7 ninguém erra. Quando tem líquido, ninguém erra, porque se errar quando tem líquido, aí a coisa tá feia demais. Então, só tem o líquido. À medida que eu resfrio a liga e que eu cruzo a linha líquidos e entro no campo bifásico, o que acontece? O início da solidificação. O início da solidificação se dá neste ponto aqui. Então, aqui eu começo a solidificar um beta no líquido. Então, ainda aqui no campo 8, eu tenho betas, núcleo de beta. Esse beta é formado de estanho e de chumbo. E o líquido é formado de estanho e de chumbo, só que eles têm composições distintas. Então, eu desenhei aqui o beta. Nesse caso, a gente vai chamar ele de beta primário ou beta proeutético, porque esse beta tem aqui e aparece um outro beta aqui embaixo. Eles não são o mesmo beta, ok? São betas distintos. Então, esse que solidificou primeiro, a gente chama de beta primário. À medida que eu vou baixando a temperatura e cruzo a linha de reação, da reação eutética, toda essa linha horizontal é uma linha de reação eutética. Quando eu cruzei essa linha de reação eutética, o meu líquido
vai se tornar sólido e ele solidifica de maneira cooperativa em alfa e beta. Esse beta, que já era sólido, não vai ter como solidificar de novo, ele já é sólido. Só que ele é um sólido diferente do que aparece aqui, porque esse sólido, ele solidificou antes em temperatura superior do que esse outro aqui. Esse solidificou em conjunto com o alfa. Então, esse beta aparece como uma precipitação aqui em bolinhas, e aí quando eu desço, todo o meu líquido solidifica em alfa mais beta de maneira lamelar, porque eu cruzei linha de reação. E linha de reação, a solidificação é cooperativa. Só que o meu beta, que já existia, ele continua existindo no contorno de grão, porque é uma região de defeito e é mais fácil de a gente ter as precipitações. E como é um diagrama no equilíbrio, o precipitado é no contorno de grão. Se não fosse no equilíbrio, o precipitado seria dentro do grão, igual vocês vão ver depois quando estudarem tratamentos térmicos, tá? Então, o beta fica só um pouco maior, porque ele tem tempo de difundir, é no equilíbrio, o material tem tempo de difundir o tempo que ele quiser, então ele cresce, ele aumenta de tamanho. Daqui para cá, o beta aumenta de tamanho, só isso. Mas ele continua um sólido, ok? Então, aqui a gente viu as possibilidades que tem de evolução microestrutural para esse diagrama. Se eu escolhesse um ponto aqui, ele seria análogo a esse aqui. Porém, a fase de precipitação de beta primário seria alfa e não beta. Mas as bolinhas aqui de evolução microestrutural seriam idênticas na aparência, porém totalmente divergentes em composição química e propriedades mecânicas. Então, com isso a gente finaliza a nossa aula de diagrama de fases anisomorfo. E se você gostou da aula, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like aí no canal.